Eu trouxe a fotografia com o meu pai no dia do meu casamento. Foi um dos dias mais importantes da minha vida, e sobretudo quando a minha vida deu uma volta de 180 graus, e porque o meu pai sempre esteve presente. Foi uma pessoa que sempre me apoiou muito e é uma pessoa muito sensata e muito calma e que me influenciou para a vida. Desde pequenina, quando era pequenina, os meus pais foram para Angola. Nessa altura eu não pude ir e tive muito tempo com a minha avó e com uma tia minha, e quando os meus pais voltaram, eu já tinha 4 anos, e a minha avó também foi outra pessoa que me influenciou muito, mas eu acho que era uma menina bastante mimada e mal educada, e o meu pai foi a pessoa que me pôs no caminho certo. Amor, 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 amor presente em cada espinha desfolhada. Isabel Inês de Castro Corvelo de Herédia nasceu a 22 de novembro de 1966 em Lisboa. Acrescentou Bragança ao nome quando casou com Dom Duarte Pio. Viveu a infância entre Portugal e Angola e depois da Revolução de Abril de 74, a família mudou-se para o Brasil, para São Paulo. Foi lá que Isabel de Herédia estudou num colégio jesuíta, fez o curso de gestão e especializou-se em finanças. A experiência como gestora levou-a a assumir o controle das contas e do património da Casa de Bragança depois do casamento, sem se deixar levar por críticas de quem a esperava talvez menos interventiva. Diz quem a conhece de perto que o seu sentido prático se impõe quase sempre. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Bem-vinda. Posso tratá-la por Isabel de Bragança, é isso? Pode, há quem me trate por Isabel de Bragança, há quem me trate por Sra. Dona Isabel de Bragança e outras maneiras. Gostava que começasse pelas suas primeiras memórias. Do que é que se lembra? Quais são as mais antigas? As primeiras memórias foi com a minha avó, porque tive este tempo de infância até aos 4 anos, com a minha avó. Materna, e que pôs-me a ler aos 4 anos. Era uma pessoa também bastante interessante e que também me influenciou muito. E depois os pais vieram da África, na altura estavam em Angola. Eu não fui porque tinha uma alergia e depois, pronto, os pais voltaram e aparecem com mais 3 irmãos que eu não conhecia de todo. Então, para mim deve ter sido... não tenho memória dessa passagem da casa da minha avó para a casa dos meus pais. Acho que hoje em dia, se formos ver psicologicamente, deve ter sido uma coisa muito forte, não é? Tanto que eu não tenho essa memória, mas lembro-me de estar antes numa casa onde eu era a rainha e depois passar para uma casa onde eu era mais uma. E eu acho que eu vinha mesmo mal educada. Mimada. E mimada. E eu acho que dei um bocado de trabalho aos pais, mas
acho que conseguiram. E depois foram ou seja, foi para a África. E depois, quando fui para a África, afinal, foi o que me fez bem, a alergia. Por isso, pronto, foi... E tivemos lá também, tenho memórias de Angola fantásticas, uma sensação de liberdade. Nós andávamos na rua, andávamos descalços, depois íamos para a Ilha do Mossulo e era aquele contato com a natureza. Eu tive uma infância muito feliz nesse sentido. E a mudança para o Brasil ocorre depois da Revolução. Como é que foram recebidos no Brasil? Tem ideia? Fomos bem recebidos. Nós temos que agradecer aos jesuítas, porque os jesuítas receberam todos os portugueses e deram bolsa de estudos a todos os portugueses que foram para lá. Não fomos só nós, a única família. Havia muitas pessoas que depois acabámos por conhecer uns, outros já conhecíamos. E fomos bem recebidos. Eu, como tenho facilidade para as línguas, 2 dias depois já falava com sotaque brasileiro, por isso integrei-me muito bem, tive sorte. Os meus irmãos mais velhos estavam com idades mais complicadas, foi mais complicado para eles, mas para mim foi fácil. E também foi uma experiência fantástica, porque o Brasil é um mundo, tudo é em grande, não é? Mas os seus pais, em particular o seu pai, não permitiam que falassem com o sotaque brasileiro em casa? Não, falávamos com sotaque português, por isso é que eu falo os dois. E ainda bem, não é? Eu acho que... E depois tinham o cuidado também de tentar-nos ensinar a história de Portugal, porque no Brasil acaba a história quando há independência, não é? Então os pais sempre tentaram, de alguma maneira, que nós continuássemos ligados ao nosso país. E havia um ressentimento em relação ao facto de terem saído de Portugal para o Brasil, em relação aos acontecimentos em Portugal? Quer dizer, eu era pequenina, para mim era uma aventura, não é? E tive a sorte de encontrarmos muitas pessoas amigas que já eram amigos dos meus pais e que nos acolheram e com quem passávamos férias e tudo. Ficámos muito tempo sem vir a Portugal, mas sempre tive vontade de voltar a Portugal. E sim, com pena, não é? Temos pena de largar o país, como todos os imigrantes. E tinha curiosidade de saber o que é que estava a acontecer em Portugal? Fazia perguntas, procurava informar-se? Na altura não, eu tinha 8 para 9. Não, mas à medida que mas foi à crescendo. medida que sim, claro, isso sim. E fiquei sempre com uma ideia, quando vim para cá, eu tinha parado Portugal no tempo, achava que era tudo à antiga, depois de repente cheguei e as coisas tinham evoluído imenso, não é? Mas eu só vim cá em 80s, já bastante tarde, já tinha para aí 23. Já o país estava bastante diferente. Já. Mas, de qualquer modo, no Brasil não eram como os outros imigrantes portugueses, estava num núcleo de uma certa elite. Nós dávamos com alguns portugueses, sim, mas sobretudo tínhamos muitos amigos italianos, porque quando os meus pais foram para lá, houve amigos de cá, estrangeiros que meus pais conheciam e que pediram para esses primos ou amigos receberem-nos. E por isso, depois houve muitos portugueses que começaram a voltar mais cedo que nós. Eu estive lá até 90, não é? Tive 15 anos praticamente, 15, 16. E tínhamos esse grupo que era um grupo internacional. Mas a sua ideia era, vou ficar a viver no Brasil ou eu quero sair daqui? O que é que tinha na mente? Não, eu sempre quis voltar. Eu gostava muito. Aliás, eu quando fui para lá, fui para a universidade, comecei por fazer a católica com a ideia de transferir para cá. E depois foi um amigo nosso que disse para eu ir para a Fundação Getúlio Vargas, porque era uma fundação, é uma universidade muito boa, na altura era a melhor da América do Sul. Então lá fiz outra vez o que eles chamam vestibular, que são os exames, e depois entrei, fiz lá, e depois é que vim para cá. Então a sua juventude era de uma menina bem comportada que estava sempre a estudar? Eu passei muito tempo da juventude a nadar 4 km por dia, à noite. Porque os meus pais, quando começámos com as idades de queremos sair, e sendo o Brasil o mundo que é, sentiram que era bom pôr os filhos. O meu pai, que nadava, quando era mais novo, nadava imenso, pôs-nos na natação e nadávamos 4 km todos os dias. E fazia equitação também? E fazia equitação. Ainda faz hoje as duas coisas?
Gosto imenso de nadar, nado muito no mar, porque eu habituei-me lá no Brasil a uma piscina grande e aqui há poucas piscinas grandes, por isso eu quando vim para cá tive este impacto. E montar, continuo, agora deixei de montar há algum tempo, mas até há pouco tempo montava. Conheceu o seu marido quando era ainda criança, foi a primeira vez, o primeiro contacto. Foi, a primeira memória que eu tenho, tinha 6 anos. Em Angola, precisamente, foi ele que me ensinou a nadar, debaixo d'água. E depois, mais tarde, antes ainda do casamento, continuou a ter contacto com ele, aos 18 anos, eram amigos. Passou a ser meu melhor amigo, porque ele vinha sempre lá a São Paulo, ficava em nossa casa, e depois tivemos uma vez a conversar e Duarte disse qualquer coisa que eu não estava de acordo. E as meninas de 18 anos, como sabem tudo, não é? Achei que era uma parvoíce e a minha mãe ficou furiosa porque eu ousei falar assim e o Duarte nisso foi muito querido. Disse, ainda bem, você pelo menos diz as coisas e não me critica pelas costas. E a partir daí ficámos amigos. O que é que os aproximou? Do que é que gostava de conversar com ele? Eu também, assim, eu acho que sou uma curiosa. E realmente o meu marido é uma pessoa que quem não conhece não sabe o interessante que ele é. E falávamos de tudo, quer dizer, é uma pessoa que eu bebia cultura, falava com ele, depois ele tinha sempre uns programas divertidíssimos e como ele sabia que eu gostava, convidava-me para ir e pronto, e era por aí. Depois eu era muito amiga de muitos primos dele, os tais italianos e franceses que estavam lá no Brasil, então tínhamos programas em comum. Pronto. Mas isso é uma coisa, depois casar é outra. E casar é outra. Casar é outra. E casou com uma pessoa muito mais velha, não é? Na altura, não era, provavelmente as suas amigas casaram com gente mais nova, e isso foi também, do seu ponto de vista, uma forma de avançar para a quebra de qualquer preconceito que pudesse haver. Ou não sentiu isso? Quer dizer, como o Duarte era meu grande amigo, eu nunca senti essa diferença de idade. Quando era mais nova e durante muito tempo achava que ele tinha que casar com uma das primas dele e pronto, como era de esperar, não é? Na altura. E depois, enfim, houve pessoas que estavam interessadas em mim e eu até disse isso, digo sempre aos meus filhos e aos amigos dos meus filhos, eu comecei-me a ver como se eu fosse uma cómoda cheia de gavetas. E nós, conforme as pessoas que nós estamos, vamos adaptando. Somos um bocadinho mais conservadores ou mais liberais, ou vamos adaptando ao grupo com que estamos. E a certa altura pensei, quem é que conhece as minhas gavetas todas? E era o Duarte. E pronto. E em relação à educação dos seus filhos, procurou que fosse uma educação conservadora, já que falou dessa palavra? Quais são as obrigações que lhes impôs, ou que lhes impuseram, no caso os dois, ambos os pais? Assim, de alguma maneira nós somos talvez mais conservadores, mas eu acho que não julgamos ninguém, é a nossa maneira de ser. Também temos amigos muito liberais e acho que desde que as pessoas tenham coerência com o que são e que não imponham as coisas, não há esse problema, não é? Em relação aos nossos filhos, nós procuramos educá-los nos valores que acreditamos, não é? Nós, como toda a gente sabe, somos católicos e temos um amor a Portugal imenso. Para resumir um bocadinho, quando a minha filha ficou interessada no marido e perguntou-me o que é que achava, e digo aos meus filhos o que é que a mãe acha que a outra pessoa devia ter. E eu digo sempre, olha, o importante é os valores que acreditamos, porque a paixão acaba, o amor aumenta, por isso eu digo assim, não casem por paixão, casem por amor, mas também com paixão, mas tenham esse amor, tenham os valores, tentem encontrar alguém que tenha os mesmos valores, que acreditem no que nós acreditamos,
que seja uma pessoa que trabalhe, que seja uma pessoa curiosa e que tenha senso de humor. E que, sobretudo, o mais importante é que nos deixem ser o que nós somos. Eu acho que isso foi a grande qualidade do meu marido. Ele nunca me quis mudar e eu também nunca o quis mudar. Não quer dizer que às vezes não tenhamos confrontos, não é? Mas eu acho que é muito importante a pessoa não querer mudar a outra. No dia do seu casamento, à porta, ou seja, cá fora, no exterior dos Jerónimos, decidiu quebrar o protocolo, tirou o véu para que aquela multidão que estava ali a pudesse ver. Foi das poucas vezes em que decidiu não ser uma menina bem comportada. Eu não sei se eu sou uma menina bem comportada, mas eu na altura achei que as pessoas estavam ali à espera há muito tempo e mereciam ver-me primeiro que os outros. E às vezes tenho dessas coisas, saio um bocadinho fora da caixa. Só que não ando a dizer por aí. Por exemplo, outras situações em que não sei se as suas obrigações conflituam muitas vezes com a sua vontade de ser o que lhe apetece. Às vezes sim, quer dizer, eu acho que as pessoas, a partir do momento que ocupam um certo lugar, não é? Ou são uma referência para algumas pessoas, também têm que pensar coerentemente com o que é que acreditam, não é? Por isso, às vezes, apetece-me fazer alguma coisa que possa. Eu acho que o que me rege é não deixar de ser eu própria, mas não chocar os outros. Acho que é por aí. Qual é a melhor parte de ser Isabel de Bragança? A melhor parte de ser Isabel de Bragança é exatamente poder ter, se calhar, acesso a contatos e a situações e com isso poder ajudar os outros e poder dar, ter a voz para dar esperança, para dizer que não devemos desistir. Eu à partida sou uma pessoa positiva, não é? Então acho que essa é a parte boa, para além de estar casada com um homem que eu gosto tanto. Como é que é um dia habitual na sua vida? Um chamado dia normal? Eu não tenho dias uns iguais aos outros, mas assim, o mais normal, eu acordo cedíssima. Sou uma pessoa que às 6h30 da manhã já estou a fazer coisas. E obriga toda a gente a acordar a essa hora? Não, mas o problema é que quando eles acordam às 8 ou às 9, para mim é como se fosse para ir de meio-dia, então estou cheia de energia, eles ainda estão a arrancar. Isso às vezes tem que ter cuidado. Mas isso é porque também adormece cedo? Quando posso, sim. Mas sempre fui assim, eu sempre... E olha, era uma das coisas que o meu pai também, éramos os dois, acordávamos os dois muito cedo, tomávamos o pequeno almoço juntos. Depois quando eu casei, telefonei para o meu pai que estava sozinha, porque de parte é o contrário, acorda tarde. E fez imensa confusão não ter ninguém. E o meu pai também disse, também estou a sentir imensa falta, porque eu era a companhia da manhã. Ao longo deste tempo todo, não pensa de vez em quando que poderia ter maior visibilidade, ter uma maior exposição pública? Porque mesmo para esta entrevista, antes de a começarmos, disse, bom, estou aqui consigo, mas já sabe que eu sou mais de bastidores. E eu naturalmente sou uma pessoa de bastidores. Eu acho que, assim, dependendo do assunto ou da situação, eu exponho-me. Quando é preciso, eu apareço, eu faço. Mas também resguardo-me um bocado. Mas porquê? Porque acha que não haveria nada de positivo em expor-se mais, em estar mais presente em certas ocasiões, a propósito de determinados assuntos ou circunstâncias? Também não me chamam, mas quando me chamam eu venho. Já teve a oportunidade de dizer que a monarquia faria do país algo melhor. Que sentido é que fazem as monarquias para si? Que argumentos é que apresenta quando tem essa posição? Para já, o rei está acima dos partidos, quer dizer, não, muitas vezes não é que não tenhamos bons presidentes, e tivemos e temos, mas vem de um partido, por isso à partida já é uma coisa que quer dizer, durante a campanha é-se de um partido e depois passa a ser de todos. E isso às vezes, com umas pessoas dá certo e com outras não dá. Um rei nasce
de todos, não é? E nós não tendo uma posição oficiosa, desde que os meus filhos nasceram, as pessoas na rua perguntam como é que estão os nossos meninos, não são meus, são de todos, não é? Por isso há esta pertença ao país e às pessoas de cá, mesmo lá fora, veem a família como uma referência portuguesa, não é? Quais são as relações mais próximas que tem e a sua família com outras casas reais europeias? Em geral, quase com todas. Se calhar as nórdicas menos, porque conhecemos menos, mas quando encontramos, por exemplo, com os reis da Suécia, sim, com a família sueca, sim, a família da Noruega, da Dinamarca também, se calhar da Noruega um bocadinho menos, mas em geral damos com todas. Há umas mais que outras, não é? Há as casas reais de Luxemburgo, da Bélgica, que são reinantes, não é? Do Liechtenstein, esses são muito mais próximos, temos um contato bastante regular. Depois há outras que são mais esporádicas e depois há as casas que não são reinantes também com quem nos damos. Em relação aos seus filhos, já disse aquilo que é importante para si, em termos de valores na educação deles, mas que liberdade é que os seus filhos têm de escolhas? Eu acho que eles sempre foram livres para escolher. Tanto que a minha filha casou com o meu genro, que nós gostamos tanto e que é uma pessoa extraordinária. E na altura foi a escolha dela, não é? E nós, quando o conhecemos, percebemos o porquê. E o que é que vos distingue enquanto de família das outras famílias? O que é que distingue? Eu acho que é mais a visibilidade. Os meus filhos nascerem desde pequeninos, se sentirem que são seguidos no bom sentido, não é? Que são acompanhados e que são criados com esta responsabilidade, com esta pertença, com saber que qualquer coisa que eles façam, calhar com um bocadinho menos de liberdade do que os outros, porque são mais expostos, um bocadinho, mas estudam, trabalham, fazem tudo como os outros. Depois tem essa parte que é um serviço para Portugal e para os portugueses que estão fora de Portugal, porque é assim. Quando se fala de si, as pessoas referem a sua simplicidade e também o seu sentido prático, que é uma mulher que gosta de terminar as coisas e não está com complicações. Quais são para si as suas maiores qualidades? Isto é complicado estar a falar de mim, mas eu acho que eu sou pragmática, tenho a sorte eu acho que sou um bocadinho hiperativa, estou sempre a fazer coisas, mas depois tenho um marido que me dá serenidade, que, enfim, tem uma experiência, às vezes eu reajo, sou reativa em certas coisas e depois o Duarte acalma-me ali um bocadinho, mas eu acho que sobretudo é ser pragmática e ter paciência. Já ainda agora falava do seu marido dizendo que as pessoas muitas vezes muita gente não o conhece. Ele tem tido muitos contactos por esse mundo fora, esteve muito ligado à causa de Timor-Leste. Às vezes ainda se surpreende com a quantidade de pessoas que ele conhece, com o conhecimento dele. Surpreendo, porque às vezes as situações ou lugares onde nós estamos e ele conhece sempre alguém. O Duarte é uma pessoa que não se dá ao luxo de não fazer nada, tem que estar sempre a fazer qualquer coisa. E realmente tem uma cultura, uma capacidade de representar Portugal que eu não conheço mais ninguém. Em vários países, às vezes com conflitos, e que falou agora em Timor, ele foi dos primeiros a trabalhar esse problema diplomático e foi um grande mediador, porque na altura ainda estava sob a ocupação da Indonésia e o Duarte foi à Indonésia e pouca gente sabe disso e ajudou bastante.
só que depois ele também não gosta de estar, quer dizer, ele tudo o que faz também tenta, fala sempre com o governo português para também não estar a expor Portugal, não é? Porque não sendo parte do governo, nem sendo rei, nem nada, mas às vezes as ações dele podem também comprometer certas coisas, por isso ele não faz nada sem estarem de acordo, mas ele, exatamente por ser livre, tem uma capacidade, um alcance que às vezes outras pessoas não têm. E o que é que no seu caso faz que as pessoas também, muitas delas, desconhecem? O que é que eu faço? Eu faço um bocado de tudo, faço o que é preciso. Desde que casamos, para já acompanho o meu marido, ele discute sempre os assuntos comigo e eu com ele. Depois dediquei-me muito à recuperação do património e nisso foi muito, muito giro, porque o meu pai é arquiteto e então eu que estudei finanças e trabalhei em finanças, eu digo ao meu pai, agora tenho pretensões a mestre de obras, já percebo, já consigo e clivei para a parte imobiliária, não é? Para recuperar as coisas que meu marido tinha e tem. E pronto, e foquei muito nisso, foquei muito nos nossos filhos, na educação deles, na parte do património e depois em certas associações que vinham ter comigo e vêm ainda para dar apoio. Normalmente eu dedico-me a causas menos conhecidas, porque às vezes há que umas causas são essas que lhe dizem mais? Olha, eu acho que nós apoiamos muito a parte da infância, das crianças, dos bebés, das famílias. Hoje em dia a parte dos imigrantes, que está na berra, mas que também sempre nos preocupamos com isso. Depois há uma parte também de certas doenças que são menos conhecidas, mas que precisam de apoio. E depois há caso a caso, há pessoas que nos telefonam, que pedem ajuda, e depois eu acho que é a promoção de Portugal, eu acho que é tão importante. Falou dos imigrantes, acha que há motivos para haver, teoricamente, tanta gente preocupada com os imigrantes em Portugal e com a alteração, que eles podem trazer? Eu acho que sim, quer dizer, a imigração ilegal, à partida, é muito má, não é? Porque é má para os imigrantes que vêm, porque ficam em condições péssimas e depois não se integram, e é má para nós, porque depois começa a haver um descontrole. Por isso é importante que haja um cuidado para com essas pessoas. É verdade que há muitos imigrantes que vêm à procura de uma melhor vida e acho que devemos apoiá-los, mas também devemos enquadrá-los, não podemos deixar esta coisa assim à solta, porque depois pode derivar em problemas, porque eles depois também vivem mal e acaba por acontecer isso, não é? Quais são, no seu entender, não vivendo nós numa monarquia, quais são os defeitos da nossa democracia? Da nossa democracia, eu acho que confundem às vezes liberdade com permissividade. Eu acho que hoje em dia temos uma questão muito grave em relação à educação. Eu vejo muitas pessoas que têm instrução, mas não têm educação. E isso depois reflete-se. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são doutores, mas depois, se calhar, não tiveram uma educação suficiente. Ou seja, eu vejo as pessoas. No sentido de respeitarem os outros? Sim, e também, por exemplo, a falta de espírito de sacrifício. Perdeu-se isso. A falta de pudor. Perdeu-se isso. A falta de cerimónia. Perdeu-se isso. As pessoas hoje estão à vontade, fazem o que querem e não. Quer dizer, falam da democracia, mas não respeitam os outros, não é? Só há democracia para um lado, não há para o outro. E acho que as pessoas tornaram-se muito egoístas. E isso depois reflete-se no trabalho, reflete-se nas famílias, reflete-se em tudo e depois reflete-se no próprio país. Quais são as suas maiores preocupações em relação aos tempos que vivemos? Hoje em dia, o papel dos pais tem que ser um papel realmente assumido. Quer dizer, quando dizem eu quero ser a melhor amiga da minha filha, eu digo não, eu quero ser a mãe da minha filha, não quero ser a melhor amiga. Não quer dizer que eu não seja amiga, mas também tem que ter coragem
porque é muito mais difícil dizer não do que dizer sim. E os pais têm que saber dizer não aos filhos quando os filhos não estão a fazer as coisas bem feitas, ou quando não estão, ou quando não é bom para eles. E há um excesso, às vezes, de preocupação de não ser autoritário, no bom sentido, não é? Uma criança que não tem um rumo, que não tem os pais que não sabem dizer não, fica insegura, porque eu acho que sente-se sozinha, porque depois acaba por ser ela que tem que decidir as coisas, e às vezes tem idade que não tem como decidir, não é? Por isso acho que os pais, há muitos pais que fazem um esforço, e muita gente, sim, que tem trabalhado muito nisto, e psicólogos e tudo, mas há que não ter vergonha de educar os filhos. Coisas é que a chocam mais e que não estava à espera que nós estivéssemos a viver atualmente, além daquilo que acabou de referir? Quando pensamos na manipulação política, na inteligência artificial, nas alterações climáticas, nos extremismos, pode escolher o que deseja. Tudo isso é preocupante, não é? A parte... E tudo tem... Meu marido diz uma coisa que é verdade. Nós nunca estudamos o raciocínio lógico. A nossa... Outro dia estava a falar com uma pessoa, tenho a maior das penas que que as crianças não aprendam música, que é importantíssimo para o desenvolvimento da cabeça e também o raciocínio lógico, ou seja, que saber quando eu faço uma coisa há uma consequência. Eu acho que a falta de noção de consequência, ou seja, a irresponsabilidade que nós vivemos, depois reflete-se na alteração climática, na manipulação e tudo isso, não é? Por isso eu volto sempre à mesma coisa. Nós temos que dar a volta e pensar como é que queremos educar as pessoas, porque isso tudo reflete-se em tudo o que disse, não é? E a educação está a passar por tempos difíceis. A educação está a passar por tempos difíceis, porque temos muita informação. Hoje em dia mudou, não é? Do nosso tempo para agora. As crianças, os adolescentes têm tanta informação que lhes cai em cima e coisas que às vezes nós não conseguimos controlar também, não é? Eu admiro imenso. Tive sorte que os meus filhos já têm a idade que têm nesta altura, porque os pais de hoje em dia têm um trabalho 4 vezes maior do que nós tínhamos, com tudo o que acontece. E para terminarmos, gostava que me desse pelo menos um motivo para podermos ser otimistas. Eu sou uma pessoa de fé e eu acredito que as pessoas são boas e uma das coisas que me dá muito alento é ser portuguesa e ver como nós portugueses às vezes passamos por crises, mas depois conseguimos sempre dar a volta. E isso dá-me imensa, mais do que qualquer outro povo, isso dá-me muita esperança. Enfim, eu acho que os portugueses, quando têm por que lutar, vão onde ninguém vai. E é isso. As suas obrigações chocam muitas vezes com os seus interesses pessoais? Sim e não. Às vezes, se calhar gostava de ter mais liberdade para fazer certas coisas. Que coisas? Não sei, sei lá, quer dizer, também nem posso reclamar muito, porque eu normalmente estou bastante à vontade, não é? Mas, sei lá, às vezes, por exemplo, temos programas, ou temos um programa num fim de semana e aquele fim de semana não apetece nada, vejo os meus amigos a serem com os amigos e nós vamos fazer uma coisa que tem que ser. E isso às vezes custa-me um bocadinho, mas depois penso, mas estão lá uma série de pessoas que querem estar connosco e depois quando eu vou, gosto imenso, não é? Às vezes é a preguiça de querer ficar em casa ou sei lá, é mais esse tipo de coisas. Tanto quanto sei, é uma pessoa agregadora, gosta de ter gente à sua volta, organiza encontros de amigos e gosta muito de dançar, é verdade? É verdade. E agora o meu filho mais novo está a dar aulas de rock.
Nós gostamos muito de dançar rock em casa, então temos ali um grupo de amigos de caturras que vêm todos, assim, de vez em quando organizamos. Faz bem, são endorfinas, dá bom astral, não é? Como se diz no Brasil. E sim, gosto muito de dançar. Muito obrigada. Nada, gostei muito. Até à próxima. Até à próxima. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.